Há muito tempo, mestres espirituais alertam sobre uma grande transição planetária. Um tempo em que a Terra, como escola, deixará de abrigar aqueles que recusam o caminho do amor, da fraternidade e da elevação. Mas o que acontecerá com essas almas? Seriam simplesmente destruídas? Esquecidas? A resposta é tão antiga quanto o próprio universo. Elas serão conduzidas a mundos de purificação. Planetas distantes, vibrando em frequência inferior, onde o sofrimento é mestre e o recomeço é lei. Neste vídeo, você conhecerá a verdade espiritual por trás do exílio planetário, o motivo desse processo e os destinos ocultos que aguardam os espíritos que não acompanharão a nova Terra. Prepare-se para uma revelação que desafia o entendimento comum e desperta consciências. No livro Os Nefilins, a Origem, psicografado por Robson Pinheiro sob a orientação do espírito Ângelo Inácio, é descrita uma preparação extraordinária para uma missão espiritual de proporções grandiosas. Visitar 4 planetas distantes, destinados a receber os espíritos exilados da Terra. Essa operação transcendental teve início em um local misterioso e estratégico, a base dos Guardiões da Humanidade, localizada no lado oculto da Lua. Como vimos em vídeos anteriores, um acontecimento trágico ocorrido há aproximadamente 450 mil anos resultou na destruição do 5º planeta do nosso sistema solar. Seus fragmentos formaram o que hoje conhecemos como o cinturão de asteroides. Naquela época, um grupo de seres que havia vindo em missão de auxílio decidiu estabelecer uma base de observação na Lua. Com o tempo, essa base foi transferida para os cuidados dos Guardiões da Humanidade. No lado oculto da Lua, existem construções e laboratórios, alguns localizados próximos a grandes crateras. Essas estruturas misteriosas não são recentes. Algumas foram avistadas por astronautas durante a missão lunar de julho de 1969. Além disso, há relatos de que naves sobrevoavam o satélite natural da Terra e acompanhavam os foguetes durante suas manobras. No entanto, todos esses acontecimentos foram cuidadosamente ocultados pelos governos da época, mantendo a humanidade distante dessas revelações. Ângelo Inácio esclarece que, além da dimensão física que conseguimos perceber, existem outras realidades sutis, como os universos paralelos, onde habitam seres espirituais, energéticos, etéricos e até materiais, embora com uma materialidade muito mais ampla do que aquela que conhecemos aqui na Terra. Sob a superfície lunar, a mais de 10 andares de profundidade, na dimensão etérica e astral, localiza-se uma base de extrema importância, a base dos Guardiões. Essa estrutura abriga galerias extensas e laboratórios futuristas, todos equipados com tecnologias avançadas e aparelhos de alto nível. Há muito tempo, seres vindos de diferentes mundos se reúnem ali com um propósito comum: auxiliar os Guardiões no delicado processo de transmigração espiritual. Em outra parte da construção, na contraparte etérica e astral da Lua, reunia-se uma multidão de espíritos que já haviam abandonado definitivamente a atmosfera terrestre. Eram consciências espirituais em trânsito, aguardando a transferência para outros mundos. Cada pavilhão dessa base astral abrigava dezenas de milhares de seres, organizados em círculos concêntricos, conforme seu padrão vibratório e estado evolutivo. Segundo previsões dos orientadores evolutivos, cerca de 1/3 da população espiritual da Terra, entre encarnados e desencarnados, será encaminhado para outros mundos. O espírito Ângelo Inácio informa que estavam reunidos ali, na base, Zecaria, Albert, Júlio Verne e os agentes encarnados Raul, Irmina, além dos Guardiões Jamar, Watab e seres de diferentes mundos. Um ser cinzento,
com cerca de 1,60 m de altura, convidou a todos para uma excursão ao espaço profundo. Ele compartilhou informações sobre a viagem que fariam. Ele explicou que, geralmente, os espíritos da Terra não têm permissão para ultrapassar a faixa vibratória do planeta em direção a outros orbes. No entanto, por meio de documentos da administração solar, haviam sido detectados alguns mundos destinados a receber os espíritos rebeldes reunidos naquela base lunar. A viagem seria feita a bordo de uma nave esférica etérica, ideal para missões interestelares de longa distância. A primeira etapa da jornada seria mais lenta, já que ainda estariam dentro dos limites do sistema solar. Para não causar interferências nos planetas próximos, a nave viajaria em velocidade inferior à da luz até alcançar a órbita de Urano. A partir daí, acessariam as chamadas trilhas energéticas, o que tornaria o restante da viagem praticamente instantâneo. Essas trilhas estão espalhadas por todo o universo. São mapeadas e catalogadas, algumas localizadas entre galáxias, conectando diferentes realidades, conhecidas como universos paralelos. Dentro dessas trilhas, fluem energias hiperfísicas, originadas de um ambiente supradimensional. Essas potentes forças produzem o fenômeno da dobra do espaço-tempo, permitindo que as naves atravessem distâncias de milhares de anos-luz em apenas alguns minutos. Depois, dirigiram-se até a nave que já estava preparada para a jornada interestelar. O ser cinzento explicou que outros seres do mesmo mundo dele também participariam da viagem. Eles ainda mantinham seus corpos físicos, mas compostos por um tipo de materialidade desconhecida na Terra. Em certos mundos, explicou, as populações visível e invisível convivem quase como se estivessem no mesmo ambiente, compartilhando o mesmo espaço em diferentes frequências dimensionais. Ângelo Inácio observou que, por dentro, a nave era surpreendentemente simples. Poucos painéis estavam distribuídos pelas laterais, e no centro havia um equipamento extraordinário, o núcleo responsável por coordenar todos os sistemas da nave. O ser responsável pelo comando explicou que esse equipamento era ativado unicamente pelo pensamento dos pilotos. Funcionava como um hipercomunicador, capaz de enviar e receber informações por meio de ondas irradiadas diretamente pela luz das estrelas. Os povos do espaço que estavam conectados a essa rede mantinham uma parceria de intercâmbio interplanetário, alimentando uma imensa teia de comunicação galáctica. Dessa forma, os tripulantes podiam acessar em tempo real dados, estudos e registros compartilhados por civilizações avançadas. Por meio das pupilas, os usuários acessavam o dispositivo e viam o objeto de estudo se materializar diante de seus próprios olhos, como se surgisse do vazio, em projeção viva e consciente. Essa rede de comunicação funciona como uma espécie de rede neural cósmica, unindo todos os povos auxiliares e civilizações irmãs espalhadas pelo universo. Ela é conhecida como zona límbica, uma região especial entre dimensões, onde são armazenadas informações de ordem científica, metafísica e filosófica, reunidas por diversas civilizações espaciais. As energias que permeiam essas dimensões são altamente impressionáveis, permitindo a formação de um espaço neutro capaz de registrar fatos, ideias e qualquer tipo de dado evolutivo. Esse ambiente interdimensional é utilizado para compartilhar conhecimento com todos os povos que já alcançaram o estágio da astronáutica e que vivem em harmonia em seus respectivos sistemas de vida. No entanto, aos povos ainda em conflito, que promovem guerras e disputas e que infelizmente ainda são muitos em nossa galáxia, esse acesso é negado. Isso porque tais civilizações, se tivessem contato com essas informações, poderiam usá-las para fins de dominação, conquista de poder e enriquecimento, desequilibrando o fluxo natural da evolução.
Após tudo que foi visto na base dos Guardiões, Ângelo Inácio relata que, ao decolar da superfície lunar, a nave permitiu uma visão privilegiada da Terra. Durante a volta ao redor do planeta, ele observou algo surpreendente: inúmeras luzes espalhadas pela atmosfera sutil da Terra. Eram cidades espirituais, muito mais numerosas do que se imaginava. Ele também percebeu inúmeros feixes de luz cruzando o espaço. Eram os rastros deixados pelas caravanas e legiões de seres luminosos que se deslocavam das cidades astrais em direção à dimensão humana, com o propósito de oferecer auxílio e socorro. Essas manifestações ocorriam de forma contínua, silenciosa e dedicada, como uma rede invisível de amparo espiritual que envolve a Terra. Em seguida, a nave prosseguiu em direção ao planeta Marte. Ângelo Inácio explica que, além da dimensão física marciana, existe uma dimensão etérica, invisível aos olhos humanos, repleta de vida. Logo, avistaram uma imensa cidade abaixo, completamente diferente das estruturas terrestres. Diversas naves sobrevoavam o local. Foi explicado que aquela cidade era formada por uma matéria quintessenciada, de natureza etérica, vibrando em uma frequência superior à da matéria física comum. No interior do planeta, na dimensão etérica, também existem seres que constituem uma verdadeira civilização subterrânea. As telas da nave exibiam imagens de pirâmides e uma esfinge, maior do que a da Terra, cujas estruturas etéricas se sobrepunham às construções físicas. Naquele espaço sutil, trabalhavam lado a lado Anunnakis e representantes de outros povos estelares. Logo após, a nave subiu velozmente pelos céus do planeta vermelho, dirigindo-se às fronteiras do Sistema Solar. Ao ultrapassarem um anel de proteção que envolve os planetas interiores, adentraram a região do cinturão de asteroides, os fragmentos remanescentes do antigo quinto planeta. Ao reduzirem a velocidade, puderam observar mais de perto os escombros daquele mundo extinto. Um sentimento profundo de angústia tomou conta de todos a bordo. Era como se, mesmo no silêncio do espaço, fosse possível perceber o eco do sofrimento e da agonia de milhões de seres que perderam suas vidas naquele planeta destruído. Após um silêncio comovente diante do cinturão de asteroides, o Anunnaki fez um importante alerta aos guardiões e aos representantes terrestres a bordo. Ele advertiu para que redobrassem a atenção, pois, desde a Primeira Guerra Mundial e ao longo dos grandes conflitos que se seguiram, incontáveis ondas de rádio têm sido emitidas pela Terra e captadas no espaço. Segundo ele, existem bases instaladas nas proximidades do planeta que funcionam como verdadeiras torres transmissoras dessas ondas vibratórias. Inteligências alienígenas acompanham tudo o que ocorre na Terra, captando tanto sons quanto imagens em tempo real. O maior risco, explicou, é que essas transmissões possam ser interceptadas por povos de índole guerreira. Algumas dessas civilizações são altamente imprevisíveis em sua conduta. São seres com grande avanço tecnológico, mas movidos por desejo de conquista e dominação. E, devido às vibrações emitidas pela Terra, alimentadas por conflitos, guerras e desequilíbrio, existe a possibilidade real de que esses seres sejam atraídos para o planeta. Ao sair do cinturão de asteroides, a nave aumentou a velocidade e seguiu em direção aos planetas exteriores do Sistema Solar. Logo, os tripulantes avistaram os satélites de Júpiter, Ganimedes e Europa. Em seguida, surgiu Titã, o maior satélite de Saturno. O ser acinzentado informou que nesses 3 satélites, Europa, Ganimedes e Titã, existem importantes bases siderais. Para quem vem de fora do Sistema Solar, essas bases funcionam como os primeiros pontos de parada e abastecimento. Em Ganimedes e Titã, operam laboratórios pertencentes a 2 raças auxiliares, que estudam como prestar auxílio à Terra caso ocorra uma guerra nuclear.
Ganimedes, explicou ele, já foi utilizada no passado por uma raça de seres altamente especializados em pesquisa científica. Durante esse período, realizaram abduções na Terra, levando pessoas para experimentos no satélite. No entanto, tais laboratórios foram desarticulados. Alguns dos seres humanos capturados foram resgatados, tiveram suas memórias parcialmente apagadas e, posteriormente, foram encaminhados de volta à Terra. Segundo o Ser Cinzento, infelizmente, essa raça, composta por 3 cientistas, ainda atua secretamente no planeta, mantendo contato direto com um governante terrestre. Em troca de tecnologia, continuam trocando informações de forma oculta. Em seguida, a nave atingiu uma altíssima velocidade e ultrapassou o cinturão de Kuiper, acessando um plano superior da realidade. Logo adiante, algo ao longe capturou a atenção de todos a bordo da nave. Um imenso redemoinho formado por pura energia. Sua estrutura lembrava a abertura de um funil, com bordas luminosas em espiral, enquanto o outro lado se perdia no escuro profundo do espaço. A nave imediatamente rumou em sua direção, enquanto todos observavam em silêncio, maravilhados com o grande fenômeno e a experiência singular que estavam prestes a vivenciar. No próximo vídeo, Ângelo Inácio revelará em detalhes essa travessia extraordinária, a jornada por uma trilha energética que conecta diferentes pontos do cosmos. Não perca esta jornada interplanetária, onde conheceremos o primeiro planeta que receberá os espíritos exilados da Terra. Acompanhe essa trajetória de revelação espiritual.